Olá a todos, uma vez mais, boa noite. Já sabem que o nosso tema é fé no porvir e vamos ver se saímos todos daqui com alguma fé. Porvir, ou seja, no futuro. Então nós sabemos todos muitas coisas, não é? E uma delas que sabemos é que nós somos, além do corpo, somos também estes sentimentos todos que aqui possuímos e ainda somos uma série de pensamentos que nós mesmos fabricamos. E para além dos sentimentos e dos pensamentos e do corpo, somos também um vasto conjunto de emoções. Dentre todas as emoções, porque são muitas e não nos cabe falar de todas aqui, existe uma que nos ajuda, uma força que nos motiva. Imaginemo-la como uma força interior, uma força que nos impulsiona a ir para a frente, a tal força que nos leva a fazer aquilo que nos compete. Falemos, pois, dessa força interior, começando por ouvir a mensagem que um irmão espiritual definiu desta seguinte maneira: não menosprezes a força interior que Deus te conferiu como dom natural. Essas energias superiores estão em ti. Basta somente que as libertes e um fluxo energético te guiará melhor perante a tua própria existência. Podes tornar pior ou suavizar as tuas tribulações, ou seja, as tuas angústias, pelo jeito com que reages a elas. A tua dor será sanada, o teu conflito extirpado, a tua ansiedade apaziguada. Assim espero eu que a minha também se apazigue. As soluções fluirão mais fáceis se te integrares nesta força íntima que habita em ti, pois és herdeiro de Deus. Ele habita no teu âmago e essas potencialidades divinas estão disponíveis em ti mesmo. Então, segundo estas palavras, cada um de nós sustenta em si mesmo, dentro de si, não sabemos bem onde, dessa força interior. Força é essa que todos nós podemos, como nos diz este irmão, intensificar, aumentar. No entanto, vemos que são pouquíssimos os que se pautam nessa força íntima, incluindo em todos os momentos da sua vida, e que são muitos os que se enfraquecem dessa força, sobretudo se sujeitos a situações mais exigentes. Como os dias que nós vivemos presentemente são realmente dias adversos, onde as provas não faltam, o sabermos usar essa força interior para obtermos maior lucidez, maior discernimento na nossa casa mental, é o que nós precisamos reforçar. Para que as provas individuais, as provas que também são coletivas, procedam, porque assim é, ninguém as fará parar, mas que pelo menos procedam com alguma harmonia, com serenidade, e que não nos deixemos tomar pela dita ansiedade, que segundo a Universidade da Califórnia é o pior de todos os males psicológicos, porque ela é o gatilho para desencadear outros transtornos. E não podia ser outra pessoa a falar-vos disto esta noite, senão eu, porque já experienciei isso mesmo. Então, dentro do ponto de vista psicológico, a ansiedade é definida como um estado mental subjetivo, porque nem se sabe muito bem ainda o que é. Mas sabe-se é que a ansiedade vem carregada de apreensão e recheada de incertezas. E é bem verdade. É um sentimento que, e isso também nós sabemos, que quando não controlado, pode causar-nos doenças psicossomáticas, neurológicas e até psico-oncológicas. Não sei se podemos dizer bem assim. Sintomas como gastrites, úlceras, taquicardias, hipertensão, alergias, cefaleias, suores frios, tremores, são alguns dos efeitos causados pela ansiedade, resultantes do facto de não conseguirmos mais
eliminar de forma natural a tensão gerada pelos nossos receios, pelos nossos medos. Com isso, a nossa mente cria válvulas, podemos dizer válvulas artificiais de escape, para dar vazão a toda essa energia negativa que nós mesmos fabricamos. Quando, claro, a ansiedade ultrapassa o limite, como nós costumamos dizer, e a pessoa já não consegue mais realizar as suas tarefas diárias sem sofrimento, então aí podemos dizer que é hora. E é hora de quê? É hora de procurarmos ajuda psicológica, claro. É hora de aprendermos a não deixarmos assuntos pendentes, de aprendermos a preparar-nos antecipadamente para os desafios, porque os desafios não vão deixar de existir. É hora de começarmos a modificar pensamentos negativos, depreciativos e aprendermos a ver o lado bom das coisas e o lado bom dos outros, que às vezes também é difícil vermos. É tempo também de nos libertarmos, por exemplo, da mania da perfeição. Porque essa tendência, que eu acho que muitos de nós ainda carrega, até porque a própria sociedade nos impõe um pouco isso, é uma das que mais nos coloca sob constante pressão. Então nós já às vezes, não deixando fugir o tema para outro assunto, mas não podemos esquecer também que nós às vezes confundimos ansiedade com impaciência. Nós estamos habituados a querer tudo à nossa maneira, queremos tudo na hora, e então ficamos impacientes, dizendo que isso é ansiedade. São essas as pessoas que só conhecem duas formas de fazer as coisas. Vejam lá se vocês se identificam em alguma delas. Que é o jeito delas e o jeito errado. E são também essas as pessoas que só conhecem dois tempos. Também é engraçado. O tempo delas e o tempo daquele que demora ou que vive na preguiça. Porque a pessoa impaciente vê sempre assim. Ele é que está bem, os outros é que estão mal. Isto era para agora, não posso esperar, não é? Mas enfim, voltando à ansiedade e à fé no porvir, não vai ficar esquecida, acredita-se que a fé está íntima, aliás, a ansiedade, está intimamente ligada à falta de fé. Jesus refere-se aos ansiosos como sendo aqueles que não confiam na providência divina. Mas nas entrelinhas dos seus ensinamentos, ele também destaca um outro fator, que também esse fator gera ansiedade, o da falta de confiança em nós mesmos, na própria capacidade de realização. O Espiritismo fala-nos não da fé forçada, daquela fé imposta, da fé cega, como nós às vezes aqui lhe chamamos, mas vem falar-nos da fé íntima, da tal força interior. Essa fé que brota de cada um, ou que assim deve brotar. Por isso é que nós dizemos também no Espiritismo que a fé verdadeira é somente aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então nós vamos ver ainda o que é que o Espiritismo nos diz sobre a ansiedade, assim pela palavra de Joana, da veneranda Joana, por Emmanuel e pelo Livro dos Espíritos. Então Joana de Ângeles diz-nos: a ansiedade tem manifestações e tem limites naturais perfeitamente aceitáveis, diz ela. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, para o colapso, para a sudorese, que é o tal suor excessivo, para a perturbação gástrica, para as insónias, aí o clima de ansiedade já se torna um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Se o Espiritismo não nos dissesse nada disto, nós já o sabíamos, já ouvimos dizer isto, não é? Emmanuel foi mais longe. A sua postura é
é de grande firmeza, vamos dizer assim. E então ele alerta-nos, dizendo-nos, se o homem, à maneira dele, não é? Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desespero sem remissão. São as palavras de Emmanuel muito mais diretas. No Livro dos Espíritos, na questão 341, também Kardec perguntou às entidades sublimadas se perante a incerteza em que nos vemos com relação às eventualidades de triunfar nas provas da vida, se temos alguma causa de ansiedade antes da encarnação. E os espíritos superiores, vejam o que disseram. De ansiedade e bem grande, pois que as provas da vossa existência vos retardarão ou farão avançar conforme as suporteis. E nós trazemos realmente já alguma ansiedade connosco, porque nós sabemos, mesmo que inconscientemente, mesmo que ainda aqui assim um pouco apagadinho, nós sabemos que estamos cá para fazer, para trabalhar, para, como dizia ali atrás, fazermos o que nos compete. Então o que queriam os espíritos dizer-nos senão isto, não é? Alertar-nos para essa necessidade de nos adiantarmos e de fazermos realmente o que nos compete. É por isso que aqui até já se ouviu dizer esta frase: a doença só aparece para aprendermos a não semear mais as suas causas. É porque a ansiedade também é vista como uma doença, não é? E ela também, quando surge, também surge nesse sentido. Ela aparece-nos para que nós possamos também com ela aprender a não semear mais as suas causas. Então vejamos agora, para vos animar um pouco, uma receita, cujo título é mesmo Receita para Melhorar. Ela vem no livro de Chico Xavier, Cartas do Coração. Foi ditada por José Grosso em 1948, numa altura em que penso que o Chico também se encontrava doente, portanto em baixo, desanimado e com pouca fé. E que este irmão disse-lhe assim: são 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés e uso diário de boa vontade. E com isto o Chico deve ter ficado como eu fiquei, não é? De boquinha fechada. Então será que nós estamos a fazer o que nos compete para nos livrarmos da ansiedade ou de outros transtornos do mesmo género? Pensemos, por exemplo, nas árvores, nas plantas. Muitas vezes damos aqui exemplos de seres humanos, mas hoje vamos voltar-nos um pouco para a natureza. Aproveitando aquela última palestra do Pedro, em que ele também falou do elefante. Fiquei um pouco invejosa, então hoje vou falar da formiga e do pinheiro. Então voltemos-nos para as árvores e para as plantas, como eu dizia. Elas fazem o que lhes compete. Pensemos. Produzem a clorofila, procuram a luz solar, alimentam-se. Fazem ou não fazem o que lhes compete? Fazem. Imaginemos em concreto, como já sabem, o pinheiro, que é sobre esse que nós nos vamos debruçar um pouco. Essa árvore ancestral, conhecida por todos, porque existe praticamente em toda a parte do mundo, dá-se bem na maioria dos climas, suporta bem o sol, o vento, as tempestades e, sem dúvida, que é de um porte impressionante. Para uns é conhecido só pela sua madeira, ou então pelas crianças, se calhar pela sua altura, não é? Pela sua envergadura. Outros reconhecem mais do que isso. Reconhecem as suas propriedades antifúngicas, anti-inflamatórias e até odoríficas. Mas de uma maneira ou de outra, o pinheiro tornou-se especial. Seja por tudo isso, ou por outras coisas que eu até desconheço, o certo é que nós até o elegemos como um dos símbolos do Natal. Verdade. Para além das suas características, que como já vimos são muitas, eu penso que é na sua robustez
e na sua postura que Ele se destaca, conseguindo nos oferecer uma linda lição ou estímulo. Que façamos como Ele faz, mantenhamos a nossa estrutura firme e sempre voltados para o alto. Já pensaram nisso? Entenderam? O pinheiro então não é exceção. Se deixarmos o reino vegetal e nos voltarmos imaginariamente para o reino animal, porque aí perdíamos só a pensar na quantidade de animais, encontraremos outros bons exemplos de aprendizagem. Bastando-nos para isso observar uma formiga. Numa destas últimas terças-feiras, enquanto aguardava uma das nossas palestras, reparei ali atrás numa formiga. Ela também. A formiga carregava uma folha nas costas. E eu reparei que a folha era demasiado grande para ela poder guardar. E cheguei a dizer para mim mesma, coitada da formiga, queres ver que depois de tanto sacrifício, porque pensei eu que vinha lá da rua, não é? Vai ser obrigada a largar a folha. Ela cambaleava pelo peso daquela folha. Mas o certo é que nem a formiga desistia. E eu ali continuei a observar. E foi então que a vi tentar guardar a folha num pequenino orifício. E aí eu pensei, é desta. Ai, é desta que a formiga vai desistir. Mas ela pôs a folha, e eu já quase satisfeita de saber que tinha razão, porque nós gostamos muito de ter razão, não é? Vi que ela começou foi a picotar aquela folha, dividiu-a em partes mais pequenas e conseguiu-a guardar. Então naquela hora, aquele meu sorriso que tinha esboçado antes a dizer é desta, foi-se. E dei comigo a pensar, talvez também por estar aqui, e a agradecer a Deus o ter colocado no alcance da minha visão aquela formiguinha que, embora pequena, fraca, frágil, tinha, afinal de contas, um grande ensinamento de perseverança a me ensinar. E a todos nós. Tivéssemos nós a tenacidade daquela formiga para carregar as dificuldades do dia a dia. Tivéssemos nós a sua perseverança para não desanimar diante das quedas, porque todos nós ainda caímos, não é? Por isso é que eu não uso sapatos muito altos. Pudéssemos nós, como ela, também dividir em pedaços, não a folha, porque nós não carregamos folhas, mas dividir em pedaços o fardo, que às vezes nos parece grande demais para suportar. Então aquela força interior, que lá atrás dissemos que iríamos falar hoje aqui, representa precisamente essa fé que cada um tem em si. Uns mais pequena, uns mais forte, não importa. Mas esse alimento espiritual é de facto algo que nós temos de perceber que precisamos desenvolver e que também ainda estamos a desenvolver. Esse alimento espiritual é algo que se amplia sempre que realizamos. Porque a formiga, naquela realização, naquele percurso, naquele transporte, naquela força de não desistir, de conseguir guardar aquela folha, mostra-nos muito bem isso. Que é preciso fazer, é preciso realizar. Pois conforme Jesus nos alertou, a fé sem obras é fé morta em si mesma. Na fé, nós já sabemos que encontramos certa alegria e vemos, podemos dizer que ela até é irmã da esperança, não é? Porque com fé a vida avança, não só com alegria, mas também com esperança. Com fé nós encontramos a tal renovação da nossa vontade, a multiplicação da nossa capacidade de persistir, essa vontade também íntima de não desistir, de persistir, 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 persistir. O Evangelho, segundo o Espiritismo, remete-nos para dois tipos de fé. A fé humana e a fé divina.
A primeira, a fé humana, é aquela que depositamos mais em nós mesmos. É aquela fé que nos leva, ou que leva, por exemplo, os cientistas a não desistir também de determinado propósito. E com isso é que se conseguem grandes empreendimentos. E até todos nós a triunfar em coisas em particular. A segunda, a fé divina, é aquela que dá a todos nós a esperança no futuro. Naquele futuro que ainda nos aguarda. É aquela que nos dá a força, que nos sustenta em todas as diretrizes e nos mostra o verdadeiro caminho do entendimento. Essa fé não significa que seja a única que devemos sentir. Precisamos de ambas, de um pouco de fé em nós e ao mesmo tempo da fé em Deus, não é? Então, sem dúvida que os desafios pessoais, como eu disse, os desafios coletivos que nós enfrentamos hoje, sobretudo, são muitos. Mas tudo o que ontem, tudo o que hoje passamos, como por exemplo o teste da paciência, o teste da resistência, o teste da resiliência, o teste da pandemia, tudo deve ser encarado com otimismo, lembrando que tudo faz parte e também lembrando que tudo passa. Assim como tudo serve, porque tudo tem um propósito e serve para nos preparar para algo melhor e certamente para algo maior. Como eu já disse, os desafios da vida são muitos. E nós temos ainda, se calhar, pouco conhecimento. E a Ana Luísa falou disso há pouco na sua leitura. Temos pouco conhecimento de nós mesmos. E em detrimento disso, nós esquecemos muitas vezes o que é que estamos aqui a fazer. Qual é o propósito da nossa vida? Desanimamos com frequência. E então passamos a vida a reclamar. Mas precisamos também de ter cuidado com isso, com o reclamar, porque às vezes, sem darmos conta, reclamamos inclusivamente das nossas conquistas. Querem ver? Reclamamos porque o carro, quando chegou à cidade, não encontrou o lugar do estacionamento. Mas não damos graças, por exemplo, por ter um carro para lá chegar, quando outros caminham a pé. Reclamamos da louça que temos para lavar, daquela pilha de louça que se amontoa lá na cozinha, né? Pois é, mas isso significa que tivemos comida para comer. E não damos graças também por isso. Então reclamamos muito, assim como pedimos muito. Somos uns pedinchões. E normalmente pedimos, fazendo a oração do Pai, que o Pai nos ensinou, rezando o Pai Nosso. E o Pai Nosso que nos diz: dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. E nós pedimos o pão nosso de cada dia. Mas sempre a esperar, vejam lá se não é verdade, ou sou só eu, que ele venha assim coberto de manteiga, não é? Que é para ver se tudo escorrega da melhor forma e se a vida se leva assim tranquilamente, não é? Escorregando, estão-se a imaginar. Então raros são aqueles que se perguntam, perante cada um dos desafios que a vida nos traz, porque nós assim precisamos deles, o que é que isto me está a querer ensinar? São raros. Muitos são aqueles que só mudam quando a dor de mudar se torna maior que a dor de deixar como está. Ou seja, somos nós. Só depois de muito sofrimento, de bater a muitas portas, de procurar muitas soluções, é que finalmente nos volvemos a nós mesmos e dizemos: eu preciso de mudar, sou eu que preciso de mudar. Mas visto que estamos neste ambiente espírita, já alcançamos, creio eu, pelo menos a compreensão de que estamos reencarnados para o nosso aprimoramento pessoal. Já sabemos isso. E visto que já sabemos da possibilidade das múltiplas existências, nós já não guardamos nenhum pessimismo, pois não. Nós levamos isto até já com grande satisfação e brandura. Até porque
Se não o sabemos, devíamos saber. O pessimismo é a negação da fé. Lembremos-nos das palavras que Maria pediu que fossem entregues ao próprio Chico, que também tinha os seus momentos. E as palavras eram tão só dizer-lhe: tudo passa, também isto passará. Só que um dos nossos problemas, quando nós estamos numa fase mais difícil, uma fase de provas, de algum sofrimento para nós, é não sabermos, por exemplo, avaliar o tempo. E porquê? Porque nós costumamos achar sempre tudo demasiado longo. Demora muito, é tudo muito duradouro. E é aqui, nesses momentos, que nós com maior força, vamos dizer assim, precisamos de refletir sobre a lógica da nossa existência. É nesses momentos que nós devemos lembrar-nos do que aprendemos aqui nas terças, e dizermos: somos espíritos milenares. Não esqueçamos isso. Estamos num processo de evolução a cada reencarnação. Então, o que é um ano ou dois, uma semana, um dia, umas horas de insatisfação, de tristeza, de saudade, aliás, o que é uma reencarnação diante da escala de milénios já percorridos. Isto de agora, tudo o que nós agora passamos, agora parece-nos muito. Mas é pouquinho. A verdade é que é pouquinho. Não significa que estejamos aqui para começar também tudo de novo. Não fiquemos com essa ideia. Porque nós reencarnamos, sim, por necessidade e para começar. Mas para começar partindo sempre do ponto em que ficamos. Obviamente que as circunstâncias são diferentes, não vimos nem com o mesmo corpo, provavelmente não ocupamos a mesma posição na família, se calhar até vamos enverdar numa outra, porque tudo se encontra de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Mas não significa também que um bebê, por exemplo, quando nasce pela primeira vez, como nós nascemos, que é ali que se principia aquele ser. Não, também aquele é um ser já com história. O que é que nós podemos e devemos fazer? Lembrar-nos destes conceitos que nós tantas e tantas vezes dizemos aqui nas terças. Eu mesma preciso constantemente ou de ler livros que me sejam para mim inspiradores. Ultimamente tenho-me inspirado muito no Chico e vocês veem que eu menciono aqui muitas vezes. Mas cabe-nos também tirar proveito de todo esse saber que nós já amealhamos de outras vidas, desta vida, tirar proveito das circunstâncias que a vida presente nos proporciona e com tudo isso, é quase como fazermos um bolo, com tudo isso encontrarmos um meio de florescermos, de frutificarmos, um meio, por assim dizer, de progredirmos, de fazermos, voltando a repetir um pouco as palavras, aquilo que nos compete, lembrando o pinheiro. Fé no porvir? Sim, sempre, mas preferencialmente focados, porque às vezes também perdemos o enfoque e andamos meio que perdidos, meio que alucinados, Sempre focados, como eu dizia, na linha das conquistas e não no medo. Então há que viver o presente, procurar realizar o máximo que pudermos, hoje e agora. O máximo que as nossas forças permitirem. Lembrando uma vez mais as palavras de Maria a Chico. Tudo passa, também isto passará. Mas façamo-lo sempre atentos, porque às vezes esquecemos desse pormenor. Para quê? Porque é que eu digo para estarmos sempre atentos? Para que não vivamos constantemente a projetar para o futuro e com isso deixemos de concretizar o presente. Porque isso também é algo que nos traz a própria ansiedade. A gente já está a viver o que vem para diante sem sabermos sequer se vai ser assim, se não vai ser assim.
Às vezes também temos um outro problema, que é o de sermos demasiado sonhadores. E então vivemos a vida no mundo da lua, como nós dizemos, não é? A sonhar com o que virá. E o tempo a passar. E não damos conta disso. Só damos conta, provavelmente, lá bem mais adiante. Quando o peso da idade já começa a fazer-nos, e o espelho nos faz enfrentar esse mesmo peso, e nós começamos aí então a volver para dentro, a pensar, a refletir. E aí dizemos, ai, que o tempo já passou. Ai, se eu hoje tivesse 20, o que eu não fazia. Mas aí é tarde demais, então não façamos isso. Sempre atentos, como eu disse, e sobretudo sempre conscientes. Até o próprio Chico, voltando ao Chico, assim nos lembra, a fim de não o esquecermos. Ele dita-nos uma mensagem que é bastante conhecida, que é chamada Bênção de Chico. Ele deve ter mais do que uma, não é? Mas esta recorda-nos, faz-nos recordar bem do que é que nós andamos aqui a fazer e de que precisamos realmente ter fé, acreditar em nós mesmos e entregar a outra parte daquilo que nós não conseguimos fazer, propriamente não nos cabe a nós, cabe a Deus, entregá-la a Deus. Não é? Porque nós não somos, nem nunca seremos, os detentores, nem sei dizer a expressão, que agora não me sai, pronto, não seremos aqueles que comandamos tudo e todos. Então Chico, na sua bênção, diz assim: possuis os recursos financeiros, nasceste no lar que precisavas, diz ele logo de início. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Eu acho que devia ler isto todos os dias. Estampado na porta do frigorífico, fazia-me pensar. E olhem que é mesmo verdade. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas e modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Isto é fortíssimo. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e de tuas atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na tua jornada. Então não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um, diz Chico, pode começar agora e fazer um novo fim. Esta é uma grande mensagem. Então não esqueçamos de fazer isso a cada dia, de nos renovarmos intimamente e de buscarmos para nós essa alegria de viver com mais esperança, conscientes de que, como disse Maria, tudo passa, também isto passará.